estarmos aqui participando com todos vocês nas vibrações dos estudos do patrono da Casa Espírita, Leon Denis. E buscar o pensamento de Leon Denis, na tarde de hoje, na proposta do tema do livro Depois da Morte, o tema qual o Lopes leu para a gente na página de abertura, faz a gente refletir sobre o que Leon Denis quer nos apresentar sobre a fé, a esperança e as consolações. E olhando como o futuro para todos nós que buscamos esperanças, né? Que buscamos consolações, é preciso muita fé. E ele demonstra que essa fé, para alcançar, né, as consolações, onde, na segurança dessa fé, temos a esperança de realmente alcançarmos essas consolações, ele mostra que é preciso o conhecimento. E outra coisa importante, diante das palavras de Leon Denis, ele também demonstra que a fé, não só embasada no conhecimento e na razão, ela também tem que ser segura nas provas. Porque muitas vezes nós olhamos assim no dia a dia, quando alguém fala, olha, vai devagar, porque correndo a estrada está perigosa, você poderá ter um acidente. E a pessoa diz assim, não, eu tenho confiança em mim, e arrisca a passar pela estrada perigosa e numa velocidade alta. E dentro dessa questão, a pessoa, tendo segurança em si mesma, acredita que nada vai acontecer. A fé em si, né? A fé naquilo que ela pode fazer, que tem segurança em fazer. Mas, quando acontece um acidente, por mais que ela tenha toda a prudência, e aquele acidente se aproxima dela e ela não consegue recuar ou evitar com toda a sua perícia, ela passa pela prova. A prova, no caso, aí está na resignação, na aceitação de algo que ela não pôde mudar, né? Na aceitação de tudo que ela pôde fazer, né? De ser o melhor possível, e também no entendimento do impulso, da velocidade, da vontade de ir, muitas vezes podendo frear, podendo ter mais precaução, podendo ter mais atenção, e isso faz que no momento da prova, por mais que a pessoa tenha a segurança do que está fazendo, ela reflita que poderia ser diferente. Eu poderia ter feito de uma outra forma. E isso traz esperança de uma nova jornada, de uma nova estrada. E talvez, se passarmos pelos mesmos buracos, né, ou buracos parecidos naquela estrada, iremos ter a ascensão redobrada. Então, dentro dessa visão de entendimento simples, né, que nós passamos sobre a vida, que a estrada é a nossa encarnação, temos que olhar os obstáculos, sim. Temos que conhecer os obstáculos. Temos que conhecer muito bem as curvas da estrada, os momentos difíceis que possamos passar por essa estrada e a atenção, né, diante daquilo que devemos fazer. Cada vez que a gente passa pela estrada, a mesma estrada, cada vez que a gente passa, tenhamos certeza, nós vamos conhecer todos os buracos, todas as curvas, todos os detalhes, os declives, todos os instantes de obstáculos e possíveis condições de derrapagens, nós vamos saber o que fazer, frear na hora certa, né, acelerar no momento certo. Então, somos nós na encarnação. Quantas vezes já tivemos um matrimônio? Em várias encarnações. Quantas vezes já tivemos espíritos para serem nossos filhos? Em várias encarnações. Quantas vezes enfrentamos através do orgulho, né? Através da angústia, através dos problemas variados da vida do ser humano, enfrentamos as provas com relação ao poder, com relação ao controle, à ganância, com relação à vaidade, com relação a todas essas coisas que o homem sofre em suas paixões. Quantas encarnações passamos por isso? Então, cada vez que a gente retorna, quando nós passamos por essa estrada da encarnação, sofremos, e ao sofrermos, somos
orientados no mundo espiritual do que devemos fazer ao retornarmos para a estrada da encarnação e começamos a tomar atitudes diferentes. Freamos, mais cautelosos, com mais respeito às situações. Intimamente, instintivamente, a gente sabe que aquilo está por acontecer. Então, Leon Denis demonstra isso, que a fé ela é calcada também nas provas. Ela fortalece. Nossa, que pessoa com fé! Mas é porque ela já experimentou nas outras encarnações, já vivenciou aquilo. Por mais que ela não tenha conhecimento sobre aquela situação, mas vivenciou. Então, ela tem a fé dela fortalecida. De outra maneira, é o conhecimento, porque a palavra fé vem de fide, né? Fide, que quer dizer fidelidade, que quer dizer confiança. Né? Então, para ter fé, você tem que ter entendimento, você tem que ser fiel, você tem que ter confiança. Confiança vem de crer, confiar, crer. E crer em alguma coisa só conhecendo. Então, fé é confiança, é conhecimento e é crença. Então, para a gente crer, para a gente ter fé, tem que crer. Para crer, tem que conhecer. E se tiver conhecimento, você vai ter confiança no que você apresenta. Então, a fé ela é estruturada em cima disso tudo. Por isso, os espíritos vêm mostrando, com a doutrina espírita, né, conheça a verdade vos libertará. Não é? Que a fé sem obras, ela é morta. Né? Então, a palavra de cada um de nós, ela pode existir. Mas como ela vai representar a fé? Na vivência. Não é? É naquilo que a gente faz, porque conhecer uma coisa, muito bem. Alguém pode informar a estrada que a gente vai pegar, os roteiros que nós vamos pegar, numa viagem daqui para algum lugar. Mas só depois que nós ultrapassarmos essa estrada, com todo o roteiro, com todos os obstáculos, né? Com todas as orientações, só depois que nós ultrapassarmos essa estrada é que nós vamos poder ter mais condições de demonstrar, eu vivenciei isso. Então, aumenta, através do conhecimento, a experiência aumenta a nossa fé. Então, a fé, ela tem que ter obras, não é? Ou seja, eu acredito nisso. Então, eu vou ao encontro disso que eu acredito. Por exemplo, para nós espíritas, né? Todos nós acreditamos que não morremos. Olha que bom, né? Maravilhoso. Mas, com a pandemia aí, as pessoas preocupadas se vão pegar o vírus, né? Se vão desencarnar ou não, como que vão deixar a família. Dá aquele medo na gente, né? É natural. Faz parte, é a precaução, é o receio, porque nós já desencarnamos várias vezes. Nós sabemos o que é o sofrimento de deixar um familiar. Nós sabemos o que são as lutas, os conflitos de uma estrutura assim, do desencarnar rapidamente. Mas nós vamos desencarnar. Então não temos que nos preparar para o desencarne? Temos que nos preparar. As pessoas fazem o pré-natal, né? Ou seja, para receber alguém quando reencarna. Mas alguém já ouviu falar pré-desencarne? Não é? Ninguém faz pré-desencarne. Deveria fazer, né? Pré-desencarne. Nós temos fé, nós acreditamos nisso, que somos espíritos, que vamos desencarnar, então temos que nos preparar. Então, onde está a nossa fé? Então, não temos fé sobre isso? Temos, acreditamos, temos confiança. Então, nós temos que nos preparar. E qual vai ser o dia? Hoje. Tá? A preparação tem que ser para todo instante. Não tem que ser para amanhã, para depois da manhã, para daqui a um ano. Eu quero desencarnar bem hoje. Então, hoje será o meu melhor dia para desencarnar. Será o meu melhor dia para ser feliz. Será o meu melhor dia para perdoar. Será o meu melhor dia para dizer eu te amo. Será o meu melhor dia para reconciliação. Será o meu melhor dia para trabalhar no bem, para buscar o sentimento de Jesus na vida de cada um de nós, né? Então, será o nosso melhor dia. Então, quando a gente coloca aí esse melhor dia na nossa vida e diz, estou pronto, hoje foi o melhor dia que eu pude viver, e se eu desencarnar hoje, estou feliz com o meu dia, qualquer dia que a gente desencarnar, está bom. Nos preparamos. Não podemos deixar para a reconciliação daqui 10 anos, 5 anos ou amanhã, se desencarnarmos hoje.
Então, essa visão de continuidade da vida como espírito, a gente tem que ter atenção. A fé robusta, segura nessa realidade, faz a gente tomar essa atitude. Mas quando a gente não tem essa fé segura, a gente vai protelando, a gente vai deixando passar certas coisas. Depois sofre, se arrepende. Não é? Como nós vamos ter consolações no mundo espiritual, diante dessa segurança da fé? Como nós vamos ter esperanças, né, de uma realidade espiritual alegre, de uma vida espiritual feliz, se nós não colocamos essa segurança dessa fé em nossas vidas? E ele diz lá, Leon Denis, a fé religiosa que faz abstração da razão e se reporta ao julgamento dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeiro ou falso, e a ele se submete sem controle, é fé cega. Pronto. Então, nós já passamos pela fé cega. A fé cega já está lá atrás, nas outras encarnações. Lutamos por essa fé. Nós tínhamos aquela fé de que diziam para nós, é isso, e nós não discutíamos. Hoje a fé, ela é da razão. A fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Né? Essa é a fé verdadeira. Porque ela traz o conhecimento da ciência, das filosofias, né, da vida social, da vida em comunidade, né, da vida de compartilhar. Tudo isso fortalece a nossa fé. A certeza da relação do mundo espiritual com o mundo material, tudo isso fortalece a nossa fé. Antes, não podíamos falar sobre isso. Se nós falássemos sobre o desencarnar, já era difícil de uma conversa. Hoje, podemos conversar melhor sobre a vida espiritual. Antes, se falasse alguém desencarnar, as pessoas, ou morrer, as pessoas se preocupavam qual seria o velório e se iam deixar as indulgências pagas para que aquela pessoa que desencarnasse, quando fosse para o reino dos céus, ela recebesse, através da indulgência que foi paga, recebesse as orações da igreja. E nós vimos tantas mudanças, né, na história da humanidade, onde a doutrina espírita hoje pode colaborar com a fé raciocinada. Leon Denis trabalha isso na visão dele, como ele demonstra assim, na sua importância, nos seus excessos, recorre à vontade, ao constrangimento e conduz ao fanatismo, a fé cega, né? Encarada sobre o aspecto, a fé ainda um móvel poderoso. Ela ensinou aos homens a humilharem-se e a sofrer. Pervertido pelo espírito da dominação, foi a causa de muitos crimes, mas nas suas consequências funestas, mostra-nos ainda a extensão dos recursos que nela estão. Ora, se a fé cega chegou àquela época, porque não se podia questionar, não se podia falar nada. Hoje nós não precisamos mais da fé cega, hoje nós podemos questionar. E a doutrina espírita ela é desenvolvida, né, pelo processo da fé no questionamento. Allan Kardec, o senhor Rivaio, ele, através do questionamento aos espíritos superiores, queria fortalecer a sua fé. E perguntava aos espíritos superiores todas as questões necessárias com relação à sociedade, com relação às paixões, às lutas do ser humano na encarnação e com relação à vida espiritual. Então, sociedade, convivência, paixões humanas, lutas que temos que enfrentar na encarnação, vida espiritual é o móvel, né? É o que impulsiona o homem a progredir, o ser humano a progredir. Allan Kardec trouxe, através desses questionamentos, as informações dos espíritos e tivemos, em 1857, a 18 de abril, tivemos o lançamento do Livro dos Espíritos, identificando para nós questionamentos. O mundo, ele não é movido por respostas.
O mundo é movido por questionamentos, por perguntas, porque quem não pergunta, não procura saber. Então, a fé, sendo raciocinada, ela é uma fé que se expande, ela não paralisa, ela não fica estacionária, ela sempre avança. Nós, enquanto espíritos, temos que avançar. Então, por isso, temos que questionar, mas não é questionar o outro, questionar a nós mesmos. Tá? O que eu posso fazer para ser melhor? Questionar a nós mesmos. Por que eu me ofendi? Por que eu deixei que aquela palavra daquela pessoa, aquela atitude, tirasse a minha paciência, a minha paz, a minha tranquilidade? Por que não consegui controlar os meus impulsos? Por que me deixei ter a ira tomada em mim? Podemos questionar várias coisas com relação à nossa vaidade, com relação à nossa presunção, o nosso poder, o apego. Por que eu estou tentando controlar tudo isso? Ter o apego, ter o domínio. Se tudo que é material vai ficar. E eu tenho a certeza da vida espiritual. Isso é fé. Então, quando nós trabalhamos no desenvolvimento desse questionamento para o nosso progresso, é esperança. Tenho certeza que o meu relacionamento estará sendo bom. Tenho certeza que o meu emprego, o meu trabalho estará sendo bom. Tenho certeza que a minha parcela na sociedade estará sendo boa. Tenho certeza que retornarei para a pátria espiritual numa condição melhor. Isso é fé. Pelos seus questionamentos, pela transformação moral, pelo desenvolvimento de atitudes todos os dias. E não é interessante que todos os dias a gente, às vezes, comete os mesmos erros, né? Os mesmos conflitos. Mas, se nós não pararmos para questionar se naquele momento do conflito eu posso fazer diferente, eu posso melhorar, é aquela fé que se acomoda. Então, nós temos, às vezes, na fé espírita, que vamos retornar para o mundo espiritual. Mas o que estamos fazendo para esse retorno? Não é? A fé espírita está robusta nisso, acreditamos nisso. Mas para cada um que retornará para o mundo espiritual, terá, como Cristo disse, pagará a sua hospedagem de acordo com o que tens. És rico de virtudes? Então, vá para um lugar adequado às virtudes, correspondente a essas virtudes. Então, Jesus, quando apresenta isso, parece que ele mostrou um tipo de pagamento de uma moeda. Mas qual é a moeda do mundo espiritual? É o amor, são as virtudes. Somos ricos dessas virtudes, então nós estaremos indo para uma hospedagem adequada. Então, quando Cristo apresentou isso, é pela dificuldade dos homens entenderem. Então, ele falou sobre os valores de uma hospedagem. Se chegou numa hospedagem, você vai pagar para ficar no lugar daquela hospedagem de acordo com o valor da moeda que você tem para pagar a hospedagem. Na vida espiritual, a moeda é o amor, são as virtudes. É cheio desse amor? É cheio dessas virtudes? Vai para uma hospedagem de acordo. E a doutrina espírita vem mostrando a cada um de nós como alcançar essa virtude, como desenvolver essa virtude. Então, uma vez conversando com o nosso irmão, amigo, pai, altivo, ele disse assim: é mais fácil, meu filho, você conquistar uma virtude do que você deixar um vício. Porque a virtude é algo que você está desenvolvendo, conhecendo agora. O vício é algo que você tem que deixar para trás. É algo que você tem que retirar de você. Imagina, deixar o orgulho, pai de todos os outros, né? Que desenvolve todos os outros sentimentos. Então, não dá para a gente chegar dizendo, a partir de amanhã, não sou mais orgulhoso. Não tem como. É autoconhecimento, é questionamento. Agora, eu vou aprender a ser mais manso, eu vou aprender a ouvir mais, eu vou aprender a calar, eu vou aprender a não responder de maneira agressiva. Trabalho o meu orgulho. Estou construindo para diminuir esse orgulho no meu coração. Não vamos tirar o orgulho agora, mas estamos diminuindo a intensidade dele.
E à medida que a gente vai diminuindo a intensidade dele, nós vamos tendo que fazer esforços para sermos virtuosos. Então, vamos dizer assim, mas fulano é paciente. Aí ele vai dizer para si mesmo, não, não sou paciente, estou lutando para acabar com a ira. Então, ele conquista uma virtude. Diminuindo o vício, a virtude aparece. Então, não queira encontrar uma virtude, né? Então, é uma realidade. E essas realidades da vida do espírito é que faz com que a gente avance, né, com o objetivo da fé. E ele mostra lá mais na frente. A fé, como ele fala aqui, é a mãe dos nobres sentimentos e das grandes ações. O homem, profundamente convencido, permanece inabalável diante do perigo, como no meio das provas, acima das seduções, das adulações, das ameaças, mais alto que as vozes da paixão, houve uma voz que ecoa na profundeza da sua consciência e cujos ruídos o sustentam na luta, advertem-no nas horas perigosas. O que ele quis mostrar com isso? Eu tenho fé de que eu tenho que passar pelas provas e eu tenho que ficar atento, lembrando ao Cristo no orai e vigiai. Então, se a gente tem fé que temos um bom amigo espiritual, o nosso guia, nosso anjo guardião, ficarmos atentos. Mas, às vezes, nós não damos atenção ao nosso anjo guardião. Queremos que ele fale ali e acorde a gente, né? No momento do conflito, no momento do perigo. E aí que é a grande dificuldade. Nós não treinamos isso. Nós queremos, nesse instante, ouvir o bom espírito, nosso anjo guardião, mas só que nosso campo mental, na hora da raiva, está tão envolvido pela raiva que não percebemos, não entramos em sintonia com o abraço, o envolvimento do bom espírito. Então, talvez não consigamos ouvi-lo, mas ecoa, como ele diz Leon Denis, na nossa consciência. Calma, não faça isso, tenha prudência, vá devagar na estrada, olhe as curvas, à frente tem um buraco. Então, nas situações da vida, quantos momentos tivemos para tomar atitudes, ou tivemos para falar alguma coisa e ecoa lá na nossa mente. Não fale assim. Pense melhor. Não vá por aí. Não controle o seu sentimento. E mesmo assim, a gente não dá atenção. Porque a fúria, estando em nós muito mais forte, foi como o Altivo falou, muito mais forte, a gente não consegue se libertar daquela fúria. Então, temos que ter a palavra do Cristo. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Temos que desenvolver esse momento na nossa vida. Temos que estar atento que existe um bom espírito, um amigo, um anjo guardião, um espírito guia que está ali ao nosso lado, tentando ajudar. Se nós procurarmos todos os dias, ou melhor, se nós, durante todos os dias, procurarmos esse anjo guardião, nós estaremos nos acostumando a senti-lo, a ouvi-lo, na hora da nossa refeição, na hora de deixar o nosso corpo físico para descansar no sono, na hora de retornar para o corpo físico depois de descansar, na convivência espiritual, na hora que nós temos que tomar uma decisão. Buscarmos o bom espírito e dizer, amigo, me auxilie, tente colocar na minha mente o que eu posso fazer melhor com a sua experiência, com a sua visão espiritual, de como tomar uma atitude melhor nessa situação. Abrandar o nosso coração, acalmar, para perceber a voz que ecoa na nossa mente, do amigo espiritual. Se nós não treinarmos isso, no controle das nossas emoções no dia a dia, na hora da luta, do perigo, vai ficar mais difícil. Que o Leon Denis fala aqui. Mas está lá, ecoando na nossa consciência. Para produzir tais resultados, a fé deve repousar sobre o fundamento sólido, que lhe oferecem o livre exame e a liberdade de pensar, ao invés de dogmas
e de mistérios, deve apenas reconhecer os princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita. É isso que é a doutrina espírita. Compreender esses valores. Uma vez eu estava participando de um culto no lar, eu contei isso aqui uma vez, mas foi bastante interessante e cabe agora para nós com relação à fé. E as pessoas, bastante crentes, eu fui participar na casa de um amigo, né, e as pessoas lá, todas espíritas, crentes, confiantes, sobretudo em relação à fé. E ao término do culto, no momento da prece lá, penetrou um aroma de rosas, um perfume assim, bem intenso de rosas, e todo mundo se emocionou, foi aquela emoção toda, aquela coisa toda, e todos falam assim, olha, a Sheila trazendo perfume de rosa, olha, todo mundo lá emocionado, aí daqui a pouco abre o filho lá a porta assim, mãe, não é Sheila não, foi eu que quebrei o seu perfume de rosas que caiu aqui. Aí foi uma água fria, né, em todo mundo. Ah, então foi Sheila que quebrou para a gente sentir, e foi fé sem raciocinar, fé sem buscar entender. Então, Kardec, ele observava todos os pontos, né? Identificava todas as coisas para sustentar a fé, né, raciocinada sobre aquilo que ele poderia dizer. Foi ação dos espíritos. Foi um momento de interação nessa realidade. Aqui é parcela do homem, responsabilidade do homem, não dos espíritos. E assim por diante. Essa realidade tem que acontecer para nós. Nós temos que ter a nossa confiança naquilo que podemos fazer. Os espíritos vão ajudar. Vão trazer perfumes para nos envolver com a presença deles? Vão, se for necessário. Mas que adianta trazer perfume para nos envolver e nós não mudarmos? E nós não tomarmos atitude? Vamos ficar esperando o próximo perfume? Agora, o perfume da fé, da segurança, da confiança, da razão, da fé espírita, ele faz a gente avançar. Não é porque alguém está falando, não. É porque entendemos que aquilo faz parte da lei natural de Deus. Eu vou desencarnar. É uma lei natural. Eu tenho que me preparar para retornar para a pátria espiritual. Tenho que fazer isso todos os dias. Eu sei que existe um bom espírito que guia e que me ampara na encarnação. Eu tenho que me preparar para ouvi-lo melhor. Vou procurar entrar em ligação com ele, né, pela prece, pelo bom pensamento, pelas vibrações no bem, porque ele tem esses pensamentos de enlevo. Então, se eu não tiver esses pensamentos de enlevo, eu não entro em sintonia com o pensamento deles. Então, eu tenho que me modificar para ter a amizade dele. Estou sempre sendo envolvido por maus espíritos. A fé espírita mostra, para eu me afastar do mau espírito, eu tenho que deixar de prestar atenção nas influências dele. Então, para eu não prestar atenção nas influências do mau espírito, eu tenho que mudar os meus pensamentos, tenho que pensar em coisas melhores. Toda vez que eu penso em coisas ruins, ele interage comigo, o mau espírito. Então, eu tenho que pensar em coisas melhores. Eu tenho que conhecer o meu sentimento, eu tenho que me afastar desses pensamentos ruins e buscando bons pensamentos, bons espíritos se aproximam e eu me afasto dos maus. E para complementar sobre esse afastar dos maus, o que eu posso oferecer para esses ditos maus espíritos, espíritos imperfeitos como nós, né? O que eles estão precisando? Porque se eu estou sofrendo com o pensamento deles, eles também estão precisando de ajuda. Então, além de se afastar do pensamento do mau espírito, nós podemos o quê? Oferecer para o mau espírito um bom pensamento. Amor, virtude, caridade, esperança, paz, harmonia. E isso no nosso lar, na nossa vida. Agora, quanto de nós, espíritas, no cotidiano, quando começam as dificuldades, nós esquecemos desses objetivos. Nós deixamos que as aflições interajam conosco. Ficamos todos em desequilíbrio, inseguros, falta de fé. Falta de aplicabilidade da fé, né? Falta da fé raciocinada, da fé espírita.
em buscar os recursos que podemos buscar para o nosso progresso, para a nossa paz interior, para a certeza dessa paz interior que é a esperança da felicidade. Como vamos encontrar a realidade do mundo espiritual, de uma região espiritual superior, se não construímos esse mundo superior, essa realidade superior, na nossa vida de encarnados? Como vamos conseguir depois que desencarnar? Falta de fé. Achando que desencarnou só porque teve conhecimento, pronto, já está numa realidade espiritual superior? Não. Temos que construir em nós. E para construir em nós, temos que passar pelas provas, temos que passar pela estrada da vida, pelas curvas, pelos obstáculos, várias e várias encarnações, várias e várias vezes, até entendermos como passar por elas com tranquilidade. Aí vemos esses espíritos, tá, que reencarnam, trabalhadores do bem, que conseguem superar os obstáculos, as dificuldades, as provas, as expiações com serenidade. E muitos de nós dizem assim, nossa, que alma bondosa, que paciência, que resignação. Com certeza o nosso irmão que vive isso já reencarnou várias vezes, já passou por várias provas e agora consegue ter uma existência com segurança. A fé espírita nos faz isso. E quando o espírito, como ele diz aqui, coloca a segurança sobre esse entendimento, ele consegue ir mais rápido. Ele consegue ir mais rápido porque, conhecendo os obstáculos, ele sai dos obstáculos ou procura deixar a informação dos obstáculos para quem vem atrás não sofrer e consegue ultrapassar esses obstáculos com mais segurança. Agora, o outro que pode vir correndo pode bater no obstáculo e paralisou a sua jornada. Esse é o valor de quando o Leon Denis transborda esse entendimento para essa fé espírita. Mais na frente ele diz assim, o Espírito de verdade falou à terra, mas não... Desculpa, o Espírito de verdade falou à terra, mas esta não prestou atenção aos seus apelos. Não foram os poderosos que o escutaram, foram os humildes, os pequenos, os deserdados, todos aqueles que têm sede de esperança. A Revolução Espírita encontrou, primeiro, uma viva oposição nos meios religiosos e científicos. Esse estado de coisa tende a atenuar-se. Bem poucos homens têm a coragem de se desdizerem e de confessar que se enganaram. A maioria prefere combater durante toda a vida uma verdade que pode comprometer seus interesses ou arruinar suas afirmações. Outros, em segredo, reconhecem a beleza, a grandeza dessa doutrina, mas suas paixões, suas exigências morais os assustam. Presos aos seus prazeres, querendo viver à sua maneira, sem se preocupar com o além, afastam do seu pensamento tudo o que os levaria a romper com esses hábitos perniciosos mais desejados. Esses comprometimentos serão para eles, em consequência, a fonte de amargas recordações. Então, Leon Denis transborda na segurança da visão do mundo espiritual para que possamos ultrapassar essas barreiras. Todo espírito sincero que procura a fé e a verdade encontrá-las-á na nova revelação. Uma influência do alto derramar-se-á sobre ele e o guiará na direção dessa luz nascente, que um dia iluminará a humanidade inteira. Tão belas palavras de Leon Denis, né? Tão seguras e fortes, tão cheias de fé, de esperança, motivadoras, e nós temos que colocar isso em nós. Por isso, estudar Leon Denis, que é o patrono da casa espírita, do CELD, aqui em Cabo Frio. Sentir o que ele pode motivar a gente a superar os conflitos. E a consolação maior demonstra o retorno ao reino dos céus.
Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Disse Jesus. Tenhamos certeza, meus irmãos, que esta consolação não se encontra na terra, no mundo de provas e expiações. Tenhamos fé, trabalhemos o nosso íntimo, desenvolvamos as virtudes, o amor, através da reforma íntima, reconhecendo, fazendo as críticas interiores, perguntando a nós mesmos: posso ser uma pessoa melhor? E quando nós desencarnarmos, por mais que tenhamos passado por sofrimentos, se lutarmos pela essa transformação íntima, nós estaremos sendo consolados pelos nossos guias espirituais, pelos espíritos que nos amam, por aqueles espíritos de outras existências que já avançaram e que estão em condições de nos abraçar e dizer: acalma, venha repousar na hospedagem do seu coração. Então, que Leon Denis nos abrace, que os espíritos amigos da casa de Leon Denis, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino, nos envolva sempre na busca de uma experiência melhor em cada instante da nossa encarnação. Fé, esperança e consolações. Muito obrigado.